Fala, pessoal! Mais um dia aqui para discutirmos mais um tema. Estamos aí no nosso mês Enem, lembra como combinado? Foco aí nos temas que a gente vê como bons para o Enem. E hoje é um relativamente importante, falo porque é ao longo da aula, que é a questão do saneamento básico, né? Um tema que parece um pouco batido, porém, temos problemas sérios nesse aspecto, tá bom? Quando eu falo de saneamento básico, em geral, né, eu não estou falando só de esgoto, eu estou falando de toda uma infraestrutura que envolve aí instalações operacionais de abastecimento de água, o próprio esgoto, né, a própria drenagem dos esgotos, o próprio tratamento dos esgotos, a limpeza urbana, limpeza nas cidades, certo? A drenagem urbana, sabe? Toda a água aí das cidades, como drenar isso. Manejo de resíduos sólidos, em outras palavras, do próprio lixo. E manejo das águas pluviais, as águas da chuva. Tudo isso é saneamento básico. E no Brasil, o saneamento básico é um direito garantido constitucionalmente, ou seja, está lá na Constituição que é direito do cidadão ter acesso ao saneamento básico. Embora esteja lá na Constituição, né? Sabemos que isso não é tão bem assegurado assim e veremos ao longo da nossa análise da coletânea. Certo? Vamos dar sequência aqui à nossa discussão, então. Nossa proposta, neste momento, proposta só do Universo Enem, certo? É um tema muito concretinho, é um tema muito fácil de problematizar. Por isso que a gente acha importante discutir isso com a perspectiva Enem. Nossa frase tema é uma frase tema clássica, né? Desafios para a garantia do saneamento básico à população brasileira. Simplesão, certo? Eu tenho que partir do pressuposto que esse saneamento básico aqui não é garantido. Por que que isso acontece? Certo? Lembra que o Enem temos que problematizar. Então, eu parto do pressuposto que isso aqui não é garantido. Tá bom. E aí, partindo do pressuposto que isso não é garantido, eu pergunto, por que não é? Quais as dificuldades para se garantir o saneamento básico aí para toda a população? Essas duas perguntas, mais a minha tese, né, mais a minha problematização de saneamento básico não é garantido a toda a população brasileira, me dão rapidinho ali, prontinho, meu projetinho de texto. Tese, argumento 1, argumento 2. Nada de muito apavorante aqui, coisinhas tranquilas. Vamos para a nossa coletânea? Vamos para a leitura da nossa coletânea. Ela é grandinha e ela vem para definir algumas coisas. Por exemplo, o texto 1, em partes, é aquilo que a gente leu lá no comecinho. Ele define para a gente o que é saneamento básico. Olha só, saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, certo? Então, tudo isso diz respeito aí ao saneamento. No Brasil, o básico desse saneamento é garantido pela Constituição, tá bom? Tá aqui, ó, garantido pela Constituição. Tenho até o nomezinho, o númerozinho da lei. Claro, né? Não precisa memorizar número de lei, certo? Só lembra lá que está na Constituição, suficiente, ótimo, excelente, certo? E aquilo que a gente já leu, o saneamento básico assegurado é o conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Só a partir desse texto, né, a gente já começa a refletir que talvez o saneamento básico
garantido pela Constituição, que deveria ser acessível a todo cidadão, não é. Creio que para vocês essa imagem aqui não seja tão rara, né? Seja aí nos desenhos, seja aí na apostila, seja aí por onde a gente passa, certo? Isso aqui representa a falta de saneamento básico. Isso traz vários problemas. Sim? Dá uma olhadinha nesse texto 2. Quase metade da população brasileira continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Ou seja, eu tenho 100 milhões de pessoas, né? Aí ele joga na porcentagem, 47% dos brasileiros que utilizam aí medidas alternativas que não o esgotamento sanitário, né? Que não aí a rede de esgotos para lidar com dejetos, seja através de fossas, seja jogando o esgoto diretamente nos rios. E aqui eu já tenho indicações de problemas relacionados ao saneamento básico. Olha só, jogar esgoto diretamente no rio, eu tenho um aumento dela, né, da poluição. Certo? Então, tenho quase 50% dos brasileiros sem acesso à rede de esgoto. É muito, né? É bizarro esse número, mas é verdade. E esses dados são recentes, são dados aí de junho de 2020. Além disso, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. Olha só, quando a gente joga em porcentagem, né, parece pouco, só 16% da população, mas 16% da nossa população são 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. O mínimo, né? Não tem. E apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Olha só, 46%. Quer dizer que quase metade dos esgotos gerados no país não são tratados. Eles acabam chegando no ambiente sem qualquer tipo de tratamento. Olha a poluição aumentando aí, certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Esse texto, ele leva a gente a pensar nas consequências da falta de saneamento básico. Mas eu também preciso pensar nas causas. O que está acontecendo, então? Por que tem tanta gente sem acesso a saneamento básico? Um grande clássico é a falta de investimento, certo? Se eu pensar, né, principalmente nas periferias das grandes cidades, imagina lá, né, a grande cidade, nas periferias das grandes cidades, eu tenho pouco investimento em saneamento básico, certo? E posso pensar até no Brasil. Finge que esse aqui é o Brasil. Usa aí sua capacidade de imaginação. Sair do eixo centro-sul aqui, tenho problemas também, certo? Tenho problemas também de saneamento, principalmente norte e nordeste, tá? Todos esses dados aqui, né, os números são desse Sistema Nacional de Informação de Saneamento, divulgados neste ano, 2020, e referentes a 2018, e refletem a atual situação dos serviços básicos de água e esgoto no país. Nesta quarta, né, era dia 24 aí, o novo marco legal do saneamento básico deve ser votado pelo plenário do Senado. A regulamentação do setor está em discussão desde 2018. Essa daqui, spoilerzinho já, essa daqui é a grande motivação de a gente estar discutindo esse tema. Tá? Houve muita discussão e me parece, posso estar muito enganada, mas acho que isso já está na última etapa de aprovação. O marco legal do saneamento foi muito discutido esse ano. Sim, mas discutido nas entrelinhas. Então, é um tema bacana para o Enem. E depois a gente vai chegar nesse novo marco legal do saneamento. Tem alguns objetivos. Para a gente importa um só, tá? Já chegamos lá. Texto 3. A ausência de serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto tem impacto direto nas diversas áreas da sociedade, desde educação, saúde pública e qualidade de vida. Claro que tem, né? Se eu não tenho água e esgoto, eu sobrecarrego a saúde pública.
Por quê? Porque essas pessoas ficam doentes. Se essas pessoas ficam doentes, elas vão acabar indo para os hospitais. Olha a sobrecarga do sistema de saúde pública. Eu tenho problemas de qualidade de vida. A pessoa que está em contato com isso, que corre esse risco, que é mais vulnerável às doenças, vai ter uma qualidade de vida bacana? Até educação. Educação e produtividade. Por quê? Porque algumas dessas doenças causam fraqueza. Como é que essa pessoa vai ser produtiva? Fora a chance de se estar frequentemente doente. Isso não é invenção minha. Há pesquisas já sobre isso. Certo? O lançamento do esgoto in natura impacta principalmente nas áreas irregulares, desencadeando inúmeros prejuízos. E aqui tem alguns dos prejuízos, né? Algumas das doenças causadas pela falta de saneamento. A diarreia, certo? Diarreia para adultos pode ser uma coisa menos pior, mas para criança enfraquece, leva à mortalidade, certo? Como que eu contraio diarreia? Água e alimento contaminado. A leptospirose, ligada ao saneamento precário de lugares onde tem roedores. Sim? A própria dengue. Não falamos lá que é parte do saneamento básico cuidar ali da drenagem da água? Se eu não dreno água, aqui na nossa região a gente sabe desse problema, né? Se eu não dreno água, tenho água parada, pronto, eu tenho a dengue. E todas as outras doenças que podem ser trazidas pelo Aedes aegypti. Sim, a gente fala da dengue, que é o que mais tem destaque na nossa região. Mas lembra da epidemia de Zika? Então, a falta de saneamento básico influencia. E o amarelão? O amarelão, nós vamos voltar nele. Tem até um repertóriozinho aqui, talvez já tenha ouvido falar. O Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. O amarelão é uma doença transmitida por um parasita que é encontrado no solo contaminado. O esgoto a céu aberto contamina, a pessoa vai lá, pisa, pronto, está contaminada. Certo? Então, a falta de saneamento básico traz prejuízos graves para a sociedade. Sim? Temos que prestar atenção nesse assunto. E aqui uma chargezinha, né? Diferenciando aí, como a gente costuma fazer, geralmente são só textos. Uma chargezinha, peixinho falando aí, não vejo luz no fim do túnel. Olha só, fazendo referência ao esgoto que está sendo jogado aqui. Olha a poluição aqui do esgoto. E mais, né? A gente falou que faz parte do saneamento básico o descarte adequado dos resíduos sólidos. Lixo, olha o lixo aqui. Certo? Então, essa charge acaba por reforçar tudo isso que a gente veio discutindo até agora. Tá bom? Esses são os nossos textos da coletânea. Vamos começar a nossa discussão um pouquinho, só para a gente aquecer para a nossa aula? Este é o novo marco legal do saneamento básico. É por isso, de novo, que estamos discutindo saneamento básico. Justamente por conta do quanto se falou sobre isso. Ele tem algumas diretrizes, né? Possibilita a participação da iniciativa privada na prestação desses serviços de saneamento, garante o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto até 2033, define a Agência Nacional de Águas, ANA, como órgão regulador de referência em questões relacionadas a esse tema. Qual tema? Saneamento básico. E cria a figura de prestação regionalizada, que garante que nenhum brasileiro será deixado para trás. Para além de algumas outras coisas aqui que não precisamos focar, o nosso grande foco é esse aqui, né? Olha só, que é dar água potável para 99% da população. Vamos voltar lá no nosso dado? Quantos por cento das pessoas hoje têm água potável? Aliás, não tem acesso? 16%? Então, estamos aí com uma margem, se a conta não está errada. Se estiver errada, me perdoa, sou de humanas. 84% das pessoas têm água potável. Eu preciso chegar nos 99%, tá? E quer garantir 90% da população com tratamento de esgoto. A gente viu lá, quase 50% do pessoal não tem tratamento de esgoto.
São metas ousadas para a gente cumprir em 13 anos. Metas um pouco ousadas. Mas essa é a meta do novo marco legal do saneamento básico. Precisa, gente. É um assunto que é daqueles que já era para a gente ter superado, né? Isso faz parte das condições mínimas de sobrevivência que a pessoa tem que ter. Então, é por isso que estamos discutindo esse tema. Pelo novo marco legal, temos 13 anos para aumentar esse quadro, sair de 84% e 50% e passar para 99% e 90%. Metas ousadas, metas ambiciosas. Torcemos para que dê certo, porque isso aqui é para melhorar para todos nós. E aí, só para darmos uma aquecida também na nossa ampliação de discussão, trago aqui o Cortiço. Devem conhecer, foi obra da FUVEST, hoje na lista da UFO. Cortiço é aquele romance naturalista famoso brasileiro que ele vai contar e denunciar, para além da exploração, né, as péssimas condições de vida dos moradores dos cortiços no final do século XIX. E separei aqui 2 trechos que refletem isso para a gente, né? E já fica claro como indicação de repertório. Sim, cortiço já vale aí para a gente como indicação de repertório para o tema e para o texto que vocês vão fazer, certo? Olha só este primeiro excerto. Naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larva no esterco. Olha só a situação que ele te dá, né? Essa ideia de lodo, de água parada, certo? Um exemplo, ele está descrevendo o cortiço, tá? Nas diferentes partes. Daí a pouco, um dia comum no cortiço, ele vai descrever. Daí a pouco, em volta das bicas, opa, é bica que eles têm lá. Não é acesso completo à água. Era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. Eu não tenho esgoto, né? Não tenho tratamento. Essa água cai no chão, ela acumula ali, ela fica ali. Ela transforma esse ambiente num lameiro. As mulheres precisavam de prender as saias entre as coxas para não molhar. As portas das latrinas não descansavam. Latrina era um tipo de local público destinado justamente a fazer as nossas necessidades, certo? Era quase como um esgoto a céu aberto. Era um abrir e fechar a cada instante, ou entrar e sair sem tréguas. As crianças não se davam ao trabalho de ir até lá. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Criou uma imagem aí na sua cabeça dessa situação? Pois bem, isso aqui mostra para a gente muito bem a falta de saneamento, né? Ou recorrer a outras formas, já que eu não tenho esgoto, já que eu não tenho água para todo mundo. E lembra, faz parte do saneamento, volta até lá no trecho, faz parte do saneamento instalações de abastecimento de água, certo? Lá eles não tinham, precisavam usar as bicas, né? Essa água não escorria, ela não era drenada, ela ficava no chão. Olha o acumular de água aí. Sim? Fala-se em latrinas, sistema de esgoto primitivo, né? Se é que podemos chamar de sistema de esgoto. Sim? Fala-se até das crianças que não nem usavam esse espaço, né? Faziam ali no fundo mesmo. Então, o retrato do cortiço, né? Esse retrato que o cortiço traz é muito bom para a gente ver a questão, justamente, da falta de saneamento básico. E olha só, o livro é do final do século XXI, do século XIX, perdão, mas nós estamos no século XXI
e ainda temos o mesmo problema. Não avançamos quase em nada. Porque essa cena que a gente leu aqui do Curtiço, consegue aplicar ela em outros lugares? Consegue pensar nas periferias da cidade? Consegue pensar nos lugares mais pobres? Onde eu provavelmente tenho isso. Se é que tenho, né? Se é que a água chega. Certo? Então, esse livro é do final do século XIX. Estamos no século XXI, começo, né? E ainda estamos discutindo saneamento básico. Por isso que ele se faz um tema importantíssimo para o Enem e para além do Enem, né? É o mínimo de condição de vida, dos pilares básicos para a gente ter uma condição de vida legal, certo? Então, tem que prestar atenção nisso. Temos que ficar atentos aí para o Enem. E na aula, claro, como sempre, a gente aprofunda essa discussão, tá bom? Brincamos um pouquinho mais com causas, um pouquinho com consequências e também com mais algumas informações, repertórios que podem ser utilizados. Tá bom? Espero que tenha ficado claro esse tema. Não acho que é um tema que dê trabalho, tá? Acho que é um tema tanto quanto fácil de se discutir, apesar de extremamente problemático quando visto na vida real, mas acho que isso, para a discussão, não será um grande problema na vida de vocês, certo? A gente se encontra muito em breve na nossa aula para a gente poder aprofundar tudo isso aí que vimos até agora. Tá bom? Nos vemos em breve, gente.